E aí, pessoal? Quem tá na batalha para tirar a CNH sabe, né? Chega na prova teórica do Detran e o assunto placas de sinalização às vezes dá um nó na cabeça. Mas ó, relaxa, a gente vai desvendar tudo isso agora para garantir esses pontos na prova. Pois é, em complemento àquele nosso material sobre a prova do Detran, que inclusive está aqui no card, hoje o nosso foco total vai ser nas placas. O grande segredo, na verdade, não é decorar, mas sim entender a lógica por trás delas. Pegando isso, fica fácil fugir das pegadinhas e garantir a aprovação. Então, o nosso papo hoje vai ser bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender os grandes grupos de placas. Depois, vamos mergulhar fundo nas de regulamentação e de advertência, que são as que mais aparecem na prova. E para fechar com tudo, vamos ver aquelas pegadinhas clássicas que o Detran adora usar. Bora lá? Ok. Vamos começar do começo. A primeira coisa a entender é que ninguém precisa virar uma enciclopédia de placas. O negócio é sacar o sistema. Entendendo a lógica, tudo fica bem mais simples do que parece. Olha só que mamão com açúcar essa tabela. Basicamente, a gente tem 3 grupões. As placas de regulamentação, essas são as que mandam. Elas dão ordens, proíbem ou obrigam a fazer algo. O formato é quase sempre circular, com as cores vermelho e branco. E a consequência? Bom, desrespeitar uma delas é infração na certa. Já as de advertência são tipo um amigo te dando um toque. Elas são amarelas, em formato de losango, e servem para alertar sobre um perigo. Ignorar não dá multa, mas pode dar um baita problema de segurança. Por último, as de indicação, que só estão ali para informar. Hoje, o nosso foco vai ser nas 2 primeiras. Vamos começar então pelas mais chefes, as de regulamentação. Pensa nelas como a lei escrita na beira da estrada. Elas não dão sugestão, elas dão ordens. E se ignorar, bom, aí a conversa é com a sua CNH e com o seu bolso. Agora se liga nessas 2 aqui, que são as diferentonas do grupo. Enquanto a maioria é redondinha, a placa de parada obrigatória e a de dê a preferência têm formatos únicos, justamente para chamar a atenção. E é óbvio que o examinador do Detran adora perguntar sobre elas, então decora isso. Octógono é para parar total, triângulo é para dar a preferência. É questão quase certa na prova, viu? E para direcionar o estudo, o foco tem que ser nessas 10 aqui, que são as que mais caem. Além das 2 que a gente acabou de ver, tem que ter muita atenção com as que proíbem conversão e retorno. Ah, e com aquela diferença bem sutil entre proibido estacionar, que até permite uma paradinha rápida, e proibido parar e estacionar, que aí não pode nem piscar o olho. São esses detalhes que fazem a diferença na hora da prova. E olha só que bacana, isso aqui resume a lógica toda. Viu um círculo vermelho, já sabe que tem uma ordem ou uma regra. Agora, se tiver aquela faixa vermelha cortando no meio, aí é uma proibição. Simples assim. Proibido virar, vai ter a faixa. Vire, não vai ter. Pegou esse código? Pronto, já dá para decifrar metade das placas sem precisar decorar uma por uma. Beleza, já entendemos as ordens. Agora vamos para os conselhos, os alertas. As placas de advertência não dão multa, mas sinceramente, ignorar uma delas pode ser bem mais perigoso. Vamos ver como elas funcionam. A identidade visual delas é super clara, amarela e preta, no formato de um losango. Bateu o olho numa placa assim, o cérebro já tem que acender um alerta. Opa, atenção! Alguma coisa diferente ou perigosa está vindo por aí. Pode ser uma curva fechada, um trecho com um animal na pista, uma lombada, é a própria via conversando com o motorista. E do mesmo jeito que a gente fez antes, aqui estão as campeãs de aparição na prova do Detran. Presta atenção na diferença entre curva acentuada e só curva. A prova adora brincar com isso. Saliência ou lombada e depressão são super clássicas, então foco total nelas na hora de revisar, combinado? Certo, agora a gente vai para a parte mais estratégica da nossa conversa. Onde é que a maioria dos candidatos escorrega? Nas pegadinhas. Vamos desmascarar a principal delas para ninguém mais cair nessa armadilha. A confusão toda mora aqui.
Os símbolos são parecidos, às vezes idênticos, mas as placas têm cores e formatos diferentes. Uma te avisa sobre o que vai acontecer lá na frente, e a outra impõe uma regra para já. Quer ver o exemplo mais clássico de todos? Tá aí a pegadinha perfeita. As duas placas têm as mesmas duas setas, mas olha a diferença crucial. A placa amarela, a A25, é um alerta. Ela está dizendo: cuidado, lá na frente a pista vai virar mão dupla. Já a placa vermelha, R28, é uma ordem. Ela diz: a partir deste ponto a pista já é de sentido duplo. Então, a chave para não errar é essa. A amarela te prepara para uma mudança no futuro. A vermelha estabelece a regra do agora, do trecho em que se está. Na prova, eles vão colocar uma foto e as alternativas vão tentar te confundir com o adiante e o a partir de aqui. Sabendo disso, não tem mais como errar. E as consequências de confundir as duas são bem diferentes, né? Se ignorar o alerta da A25, o risco de uma batida de frente aumenta muito, é perigoso para a vida. Agora, se ignorar a ordem da R28, por exemplo, tentando uma ultrapassagem onde não pode, aí a consequência é uma infração grave ou gravíssima, com multa e pontos na carteira. Uma afeta a segurança, a outra afeta o bolso e a CNH. Para levar para a prova, vamos resumir tudo em regras de ouro. Viu vermelho e círculo é ordem, resulta em infração. Viu amarelo e losango é alerta, é sobre segurança. Viu um formato diferentão, tipo octógono ou triângulo, atenção dobrada, porque a chance de cair na prova é enorme. E a dica mais valiosa de todas, leia sempre o nome completo da placa nas alternativas. O detalhe que decide a questão certa está sempre lá. Dominar as placas é um passo gigantesco para a aprovação, claro, mas mais importante ainda, é um passo para se tornar um motorista consciente e seguro. Para mais dicas como essa que ajudam a passar de primeira na prova do Detran, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Bons estudos e até a próxima!